Imagina só, você é um programador. Você passa horas, dias, semanas, quebrando a cabeça, tentando fazer um sistema falar com outro. É um inferno. Um código em Java precisa conversar com um em Python, que por sua vez precisa de dados de um banco de dados antigo em COBOL. Parece uma piada, né? Mas é a realidade de muita gente. A gente vive num mundo onde a tecnologia deveria conectar tudo, mas na prática, é uma bagunça digital. Cada tecnologia fala um dialeto diferente e a gente fica no meio, atuando como tradutor. É cansativo, é frustrante, é simplesmente burro. Agora, e se eu te dissesse que existe uma solução? Uma linguagem de programação que foi criada pensando exatamente nesse problema. Uma linguagem que não quer ser só mais uma no meio da multidão. Ela quer ser a ponte. Ela quer ser a solução definitiva. O nome dela? GuruDev. E ela não é só um nome legal não. Ela foi pensada para entender a lógica do desenvolvedor, para pensar como a gente pensa. Ela foi feita para simplificar o caos, para trazer ordem onde antes só existia uma confusão de códigos, frameworks e APIs que não se entendem. Pensa nela como um maestro de uma orquestra de tecnologias. GuruDev chega para dizer: chega de sofrer, chega de passar noites em claro escrevendo código de cola, só para fazer duas coisas simples se comunicarem. Essa linguagem foi projetada desde o início com uma filosofia diferente. Em vez de criar seu próprio mundinho fechado, ela foi feita para entender os outros mundos. Ela olha para o Python, para o C++, para o JavaScript e diz: eu entendo vocês. Eu sei como vocês funcionam. E eu posso fazer vocês trabalharem juntos, em harmonia. É uma promessa ousada, eu sei. Mas é uma promessa que ela cumpre. GuruDev é a ferramenta que a gente sempre sonhou, mas nunca achou que seria possível. Então, o que é GuruDev no final das contas? É uma linguagem? Sim, mas é muito mais do que isso. É um novo jeito de pensar sobre desenvolvimento. É uma plataforma que permite que a gente se concentre no que realmente importa, criar soluções incríveis. Em vez de gastar 80% do nosso tempo lutando contra a tecnologia, a gente pode usar esse tempo para inovar, para construir o futuro. GuruDev não é só sobre escrever código. É sobre destravar o verdadeiro potencial da nossa criatividade como desenvolvedores. É sobre nos dar o poder de construir qualquer coisa, sem as amarras das tecnologias do passado. É uma verdadeira revolução. Vamos ser sinceros, o mundo do desenvolvimento de software hoje parece a história da Torre de Babel. Cada time, cada empresa, cada projeto escolhe uma linguagem, um framework, uma ferramenta. E aí, quando a gente precisa que o projeto A converse com o projeto B, o caos se instala. É uma fragmentação absurda. Você tem um time de front-end usando React, um time de back-end usando Node.js, outro usando Django com Python e o time de dados usando Scala. E todos eles precisam acessar um sistema legado, escrito numa linguagem que ninguém mais nem lembra como funciona direito. É uma loucura completa. Essa salada de frutas tecnológica cria problemas gigantescos. A manutenção vira um pesadelo. Contratar gente nova é um desafio, porque você precisa de especialistas em cada pedacinho dessa colcha de retalhos. A velocidade do desenvolvimento cai drasticamente. Por quê? Porque em vez de criar coisas novas, os desenvolvedores passam a maior parte do tempo gerenciando complexidade. Eles ficam construindo pontes frágeis entre sistemas que quebram ao menor sinal de mudança. Isso gera custos enormes, atrasos constantes e uma frustração que acaba com a moral de qualquer equipe. É um ciclo vicioso que impede as empresas de inovar de verdade. GuruDev olha para essa bagunça e oferece uma resposta elegante. Ela não tenta substituir tudo. Isso seria impossível e, francamente, estúpido. Em vez disso, ela atua como um tradutor universal, um intérprete poliglota que entende a sintaxe, a estrutura e a lógica de cada uma dessas linguagens. GuruDev cria uma camada de comunicação unificada. Com ela,
O seu código em Python pode chamar uma função em Java como se fosse uma função nativa do Python. Sem gambiarras, sem APIs complicadas, sem dor de cabeça. GuruDev simplesmente entende o que você quer fazer e traduz a sua intenção para a tecnologia de destino. A solução não é mágica, é engenharia inteligente. GuruDev consegue fazer isso porque foi construída sobre uma base de interoperabilidade. Ela foi desenhada para ser o elo perdido, a peça que faltava no quebra-cabeça do desenvolvimento moderno. Ao invés de forçar todo mundo a usar a mesma ferramenta, ela celebra a diversidade de tecnologias. Ela permite que cada time use a ferramenta que é melhor para a sua tarefa específica, mas garante que, no final do dia, tudo funcione junto, como uma máquina bem oleada. Ela transforma a Torre de Babel em uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Então, como essa mágica toda funciona? Não é feitiçaria, é tecnologia. GuruDev se apoia em 5 pilares fundamentais que juntos criam essa plataforma revolucionária. O primeiro pilar é a sua sintaxe gramatical intuitiva. A linguagem foi desenhada para ser lida quase como uma frase em inglês. Em vez de decorar símbolos e regras complexas, você escreve comandos que descrevem o que você quer fazer. É como dar ordens claras e diretas para o computador. Isso diminui a curva de aprendizado e torna o código muito mais fácil de manter, porque qualquer um consegue bater o olho e entender a lógica por trás dele. É simplesmente genial. O segundo pilar é a arquitetura tríplice. Pensa nisso como dividir o código em 3 partes claras: a lógica, os dados e a execução. GuruDev força essa separação. A lógica de negócio fica em um lugar. A forma como os dados são acessados e manipulados fica em outro. E como o código é executado, se vai ser rápido ou em paralelo, fica em um terceiro. Essa organização torna o código incrivelmente modular. Você pode trocar um banco de dados sem mexer na lógica de negócio. Pode otimizar a execução sem reescrever o código inteiro. É organização no nível máximo, o que evita aquele código macarrônico que a gente tanto odeia. O terceiro pilar é o suporte multiparadigma. GuruDev não te prende a um único estilo de programação. Você quer usar orientação a objetos? Pode usar. Prefere programação funcional? Fique à vontade. Gosta mais do estilo procedural, direto ao ponto? Sem problemas. GuruDev entende e mistura todos esses estilos de forma harmoniosa. Isso dá uma liberdade incrível para o desenvolvedor usar a melhor abordagem para cada tipo de problema. Não é a linguagem que dita as regras, é você. Você está no controle total para modelar a solução da forma mais eficiente possível, misturando paradigmas conforme a necessidade. Os 2 últimos pilares são o coração da sua performance e conectividade. O quarto é o controle fino de execução, série ou paralelo. Com um simples comando, você pode dizer ao GuruDev para rodar um trecho de código em paralelo, aproveitando todos os núcleos do processador. Isso acelera tarefas pesadas de uma forma absurda. E o quinto, e talvez mais importante, pilar é a interoperabilidade inteligente. É aqui que a mágica acontece. GuruDev tem conectores nativos para as principais linguagens e sistemas. Chamar uma biblioteca Python ou uma classe Java é tão simples quanto chamar uma função local. É esse pilar que destrói a Torre de Babel digital para sempre. Beleza, a teoria é linda, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar 2 exemplos do mundo real. Primeiro, a migração de sistemas legados. Toda empresa grande tem um. Aquele sistema antigo, escrito em COBOL ou Delphi, que ninguém quer mexer, mas que controla uma parte vital do negócio. Migrar esse monstro é um projeto caro, arriscado e que leva anos. Com GuruDev, o cenário muda completamente. Em vez de uma migração Big Bang, você pode fazer isso aos poucos. Você usa GuruDev para criar uma camada em volta do sistema legado. É como colocar uma roupa nova e moderna nele. Com essa camada, você pode começar a reescrever as funcionalidades, uma por uma.
usando tecnologias modernas. O seu novo código em Java ou C# pode, através do GuruDev, chamar as funções do sistema antigo em COBOL sem nenhum drama. Os dois sistemas convivem em paz. Enquanto isso, você vai substituindo as peças antigas pelas novas, sem que o usuário final perceba nada. O risco diminui drasticamente, o custo cai. E o projeto que levaria 5 anos pode ser feito em 1, de forma segura e controlada. GuruDev não só moderniza o sistema, ele salva o projeto de migração do fracasso certo. É uma ferramenta de paz para uma guerra tecnológica. Agora, vamos para outro exemplo, a criação de microserviços inteligentes. Hoje em dia, todo mundo quer criar sistemas baseados em microserviços. Pequenos serviços independentes que fazem uma única coisa muito bem. O problema é que orquestrar dezenas, ou até centenas, desses serviços é um pesadelo. A comunicação entre eles é complexa. Com GuruDev, a história é outra. Você pode escrever um microserviço em Python para fazer análise de dados, outro em Go para ter alta performance e um terceiro em Node.js para lidar com a comunicação em tempo real. E como eles conversam entre si? Através do GuruDev. GuruDev atua como o cérebro da operação. Ele se torna o barramento de serviços, o maestro que rege a orquestra. Ele entende as capacidades de cada microserviço e gerencia a comunicação entre eles de forma nativa e eficiente. Precisa de uma informação que está no serviço de Python? É só pedir. GuruDev sabe como buscar. Quer combinar dados de 3 serviços diferentes para criar uma resposta inteligente? GuruDev faz isso para você, com um código simples e legível. Ele transforma um emaranhado de chamadas de API em um fluxo de trabalho lógico e poderoso. Ele permite criar sistemas complexos de forma simples. Vamos comparar o antes e o depois. Antes do GuruDev, como era a vida de uma equipe de desenvolvimento? Era uma vida de frustração. Os times ficavam presos em silos tecnológicos, cada um defendendo sua linguagem ou framework favorito. A comunicação entre as equipes era difícil. A integração de sistemas era um projeto à parte, cheio de gambiarras e pontos de falha. A produtividade era baixa, não por falta de talento, mas porque a energia era gasta lutando contra as ferramentas e não resolvendo problemas de negócio. As empresas gastavam rios de dinheiro em consultorias só para fazer seus próprios sistemas conversarem. Era um cenário de ineficiência crônica. Agora, imagine o cenário com GuruDev. A colaboração entre as equipes explode. O time de front-end não precisa mais se preocupar com os detalhes do back-end. Eles simplesmente consomem os serviços através da camada unificada do GuruDev. O time de dados pode usar as ferramentas mais avançadas de Python. E o time de back-end pode usar a performance do Java. E tudo funciona junto, perfeitamente. A produtividade vai para a lua. Os desenvolvedores ficam mais felizes, porque finalmente podem focar no que amam criar. As empresas conseguem entregar projetos mais rápido, com mais qualidade e com um custo muito menor. A inovação deixa de ser uma palavra bonita e vira realidade. O impacto disso para os negócios é gigantesco. Empresas que adotam GuruDev ganham uma agilidade competitiva brutal. Elas podem responder às mudanças do mercado muito mais rápido. Podem lançar novos produtos e serviços em semanas, não em anos. Podem integrar novas tecnologias como inteligência artificial e machine learning em seus sistemas existentes, sem precisar jogar tudo fora e começar do zero. GuruDev se torna uma vantagem estratégica. Não é apenas sobre economizar dinheiro em TI. É sobre capacitar a empresa inteira a se mover mais rápido, a ser mais inteligente e a estar sempre um passo à frente da concorrência. No final, GuruDev é muito mais do que uma simples linguagem de programação. É uma mudança de paradigma. É uma nova filosofia de desenvolvimento. Ela nos ensina que não precisamos viver em um mundo de tecnologias isoladas. Ela nos mostra que a colaboração e a interoperabilidade são o caminho para o futuro.
GuruDev não é sobre código, é sobre conexão. É sobre quebrar barreiras e construir pontes. É a ferramenta que finalmente nos permite parar de lutar contra a tecnologia e começar a usá-la em todo o seu potencial para construir um futuro melhor e mais conectado. O futuro do desenvolvimento não é escolher uma linguagem, é ter uma que entenda todas elas. E esse futuro tem um nome: GuruDev.